Olá, sobre a nova norma NBR 16935, projeto de estrutura de concreto reforçado com fibra. Primeira questão, eu vi um engenheiro falar, e não é o caso, isso aqui não é para você dimensionar uma estrutura onde você tem vergalhão de fibra. Não, isso aqui é para aquela fibra que é misturada no concreto, ok? Ou seja, aquelas microfibras, aqueles pedaços pequenininhos que ficam distribuídos por todo o concreto. A questão aqui é o seguinte, o que a gente tem especificamente? A nova norma permite, de certa maneira, utilizar a resistência à tração do concreto com fibras para o dimensionamento, e isso permite muitas vezes reduzir a taxa de aço. Okay? Eu fiz um vídeo no passado falando que isso não era permitido, realmente não era. Agora que a gente tem norma, é permitido, mas tem regras bem específicas aqui. Primeira coisa, a norma tem dimensionamento para estado limite último, onde a gente pode utilizar o nosso FFTUD, que basicamente é uma sigla, mas é a resistência à tração do concreto com fibras na flexão. Ok? Então, primeiro item, no caso, o item 7.1 permite. Agora, outra questão que é importante. O item 7.2 fala sobre força cortante. Né? A gente pode também dimensionar e ter um ganho de resistência na cortante. Esse formulário base é similar da 18, mas a gente vai ter esse FFTUK, que é o ganho de resistência, por a gente ter fibras. Ok? Uma outra vantagem que a gente vai ter aqui é o seguinte, que se a gente respeitar uma quantidade de cisalhamento mínimo, ok? Então uma taxa, um volume mínimo, né, que isso aqui é dimensionado depois de demonstrar a questão específica, mas a gente pode dispensar o uso de estribos. Então isso é uma vantagem quando? Muitas vezes vai ser permitido fazer vigas aqui, ok? Então imagina fazer uma viga sem precisar de estribos, ou só com os estribos mínimos, se ela colocar um estribo cada 60, 70 centímetros só para montagem. Essa norma permite, desde que a gente coloque fibra suficiente. Okay? Ela depois tem um formulário que eu vou demonstrar como, mas essa que é a questão. Ela também permite considerar a torção, só que como de aplicações reais, a gente tem que fazer elementos de tamanho real, então não compensa ainda para torção e cortante, além do AS mínimo. Okay? Tá? Além disso, ela também fala de painéis, tanto sem armadura longitudinal quanto com, então a gente pode tanto fazer uma estrutura só com a fibra, é permitido, só claro, a questão é que tem que ter algumas regras específicas, tá? Ou seja, posso fazer uma placa de concreto, fazer uma laje muitas vezes só com a fibra, ok? Isso aqui é mais usado realmente em pisos, mas é possível, e também é possível colocar a nossa fibra para aumentar a resistência do concreto, da flexão. Então, se eu tenho uma laje, ao invés de colocar um ferro de 8 cada 10, posso colocar um ferro de 8 cada 20, mais a fibra. Isso é permitido também, desde que a gente mencione claro. Agora, isso aqui novamente vai referenciar o nosso FFTUD. Ok? Tá? Vai falar também em relação à taxa de aço específica aqui, uma questão específica, permite algumas análises não linear, tá? E também permite dimensionar com cisalhamento, ganhando um bônus baseado na resistência de cisalhamento. Ok? Então eu posso colocar para ganhar cisalhamento. Questão aqui é específica. O que é importante aqui também? Importante também falar de tensão, tá? Que ele fala do ganho de resistência com aberturas, então vai fissurar menos concreto com as fibras, mas a questão principal aqui é o seguinte, por que ainda assim vai ser uma aplicação muito específica? Por causa disso aqui, ó. Vou voltar para a primeira questão, tá? Reforço mínimo aqui específico, na questão que eu quero voltar é para cá, tá? Porque ali estava referenciando o nosso FFTUD, ok? Tá? E a questão do FFTUD, que ele é um item de cálculo, né, que é a resistência de tração do concreto, tá aqui, ó. FFTUD está aqui embaixo, cadê aqui? Ó? O FFTU, que basicamente é o FFTUD sem coeficiente de segurança, ele é baseado no FRD 3 sobre 3, tá? E o FRD 3 sobre 3, ele é conseguido, tá? Então, as resistências são determinadas por meio de ensaio de flexão, ok? Então, eu vou precisar fazer um ensaio de flexão no nosso concreto, não é só, eu vou só sair calculando, não, vai ser ensaios de flexão, tá? E o FRD, vou pegar aqui o nome específico dele, mas o FRD3. Tá? O FRD3 é a resistência residual à tração, tá? Corresponde ao CMOD 3, que é quando ele logo usa aqui, ó, é com uma certa informação específica. Tá? Mas a questão específica é que é possível agora, com a nova norma, a gente considerar o ganho de fibras. Okay? Então eu posso, muitas vezes, numa obra, colocar fibras para eliminar estribos e reduzir a taxa de aço necessária. A questão aqui é o seguinte, isso é uma questão básica, não está abordada em si, mas a questão é, como eu vou ter fibras dispersas, isso aqui não vai em si reduzir o consumo de material total, porque as fibras não vão estar armadas otimizadamente, mas vai facilitar a execução. Então, ao invés de gastar
sei lá, R$100 de aço, eu posso gastar R$200 de fibra e economizar mão de obra. Isso que vai acontecer. Okay? E a outra questão é que para a gente utilizar isso aqui, eu vou precisar de ensaio de flexão do corpo de prova com um certo traço de fibras. Okay? Então é possível agora reduzir ou até eliminar a armadura, mas não é só sair colocando fibra, igual a gente fala, só colocar fibra e pronto. Não. Tá? Colocar fibra pode aliviar, mas tem um dimensionamento todo que tem que ser feito baseado em ensaios. A gente não tem uma regra específica que permita dimensionar só, coloca 50 kg para o cúbico e suporta tantos pela força-metro. Não, a gente não tem isso. Tá? O que a gente tem atualmente é que fazendo ensaios é permitido em alguns casos, para torção ainda não é permitido, porque a gente não tem muitos ensaios, e, mal bem, na maior parte dos casos, ainda vai ser mais eficiente estruturalmente armar com aço nas peças mais pesadas. Ok? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.